Mediante a situação de pânico que anda acontecendo nas escolas em nosso país, trouxemos para o programa hoje uma especialista que vem ajudar pais, filhos, professores a se prepararem para essa situação. Então, olha, filhos, como prepará-los para uma situação de pânico? Estamos de volta e, como eu disse no início, hoje o assunto é sobre o que vem acontecendo nas cidades, estados em nosso país, que é o pânico nas escolas. Então, nós trouxemos para o programa uma excelente profissional, especialista, e que vai falar sobre filhos, como prepará-los para a situação de pânico. Um assunto que tem nos preocupado realmente e muito, não só os pais, como as crianças, como os professores. Por isso, hoje comigo está aqui a psicóloga e neuropsicóloga Lilian Vendrame, da cidade de Pirassununga, inclusive escritora, e nós vamos falar também hoje no programa sobre o livro que ela escreveu e que será lançado em maio. Olha aqui, Orientação Familiar. E aqui comigo, Lilian, essa querida psicóloga, sorridente, e que eu conhecia só online, porque a gente já fez live na época da pandemia. É um prazer recebê-la e conhecê-la pessoalmente. Eu também, obrigada pelo convite. A gente só se viu online, né? Foi assim que a gente se conheceu. E falando de um tema também que era o medo, lembra da pandemia? A primeira live que a gente fez no Instagram, tudo muito novo, né? É um prazer estar aqui com você. É mesmo, olha, Lilian, lembrando que a gente falou sobre o medo. Lá atrás, o medo da pandemia, o medo de contrair a doença, o medo de morrer. E hoje, vamos falar do medo, do pânico. Mas, graças a Deus, não é com a doença, mas é com a violência. Não é, Lilian? Então, vamos lá para esse assunto que até arrepia um pouco. Eu me sinto arrepiada em falar e acredito que você também. O que aconteceu lá em Blumenau, porque a gente via acontecer isso fora do nosso país, muito nas escolas americanas, mas a gente começou a sentir na pele há algum tempo aqui no Brasil, e muito grave lá em Blumenau, com a morte das crianças, o pânico da professora, o desespero dos pais. Lilian, como que está chegando para você como psicóloga, como neuropsicóloga, essa situação? Quem mais está te procurando? Os pais, os professores, as crianças? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que todos que frequentam a escola estão muito preocupados, né? Eu trabalho em escola, né? Há 15 anos eu fui orientadora vocacional, profissional nas escolas, então tenho muito contato com o adolescente, né? O meu público é o adolescente. E eu percebo que o adolescente ele está preocupado, mas os pais estão ainda mais. Semana passada foi muito complicada, ninguém queria ir para a escola no dia 20, né, porque eles tinham aquelas fake news, aqueles rumores em que as coisas iam acontecer, então os filhos não queriam ir para a escola e os pais estavam com medo de enviar também, um pânico, né, a gente fala pânico porque é um desespero que você não consegue nem raciocinar, porque o medo é normal. A gente viu esse caso de Blumenau, né, nos assusta, mas a gente esquece que são alguns casos. É como se um avião, vamos comparar com um avião, né? Quando o avião ele é seguro, só que quando acontece um acidente de avião, todo mundo fica desesperado, fica com medo, aquilo é muito noticiado, e quanto mais se fala daquilo, mais pânico é gerado. E aí tem um detalhe, né? Tem os extremos, né? Quanto mais fala e quanto não se fala. Acho que a gente também precisa pensar nisso quando acontece uma situação de pânico, pensando no exemplo do avião, né? Eu preciso falar que os aviões são seguros, eu preciso discutir esse tema. Então, trazendo para a escola, eu preciso falar também que as escolas são seguras, né? E pelo que a gente ouviu muito a semana passada, era um desespero e que as escolas não eram seguras. Não sei se você também sentiu isso. Sim, eu senti, inclusive, é isso que eu quero te perguntar, sobre informar, porque até a gente viu que redes e TV noticiaram que não iriam mais divulgar. Eu até gostaria de saber, do ponto de vista de uma psicóloga, essa situação. Divulga, precisa divulgar, mas incentiva a quem não tinha essa ideia, mas já tem um problema emocional instalado e que
encoraja de fazer, ou sei lá, então a gente fica nesse meio aí que não sabe, divulga, não divulga, é bom. Não seria melhor, então, transformar um acontecimento desse, como você mesma falou, em notícias que acalmem? Porque agora todo mundo, até hoje, ninguém pensou que as escolas eram inseguras. Então, tem escola aqui na minha cidade que a cerca é de alambrado ainda. As crianças estão ali expostas. Como um avião. Num parque. Né? A gente não pensa que ele é inseguro porque ele não é. São menos acidentes, né, do que voos seguros. As escolas também. É que a gente colocou um pânico, aí você fala, né, do efeito contágio. Então, qual que é a ideia da mídia? Não divulgar o nome, né, dos autores, não levar para esse lado para não contagiar um público, porque a hora que você começa, mesmo aquele que não tinha ideia, como você disse, ele pode ter. Né, e muito cuidado também, que eu vejo que a mídia está colocando, né, pessoas com problemas psiquiátricos que são capazes de fazer isso. A gente começa a rotular também, a gente vai para o outro lado. Então, pessoas que têm problemas psiquiátricos são capazes de fazer isso. Então, assim, é um cuidado que eu acho que a gente precisa colocar quando a gente vai falar desse assunto, né? Então, é o 8 ou 80 que eu falo. Então, eu saio ali fazendo um pânico e todas as escolas são inseguras, não vou noticiar mais nada, não posso falar. Por um outro lado, eu falo demais, falo quem fez, mostro cenas. Então, a gente precisa buscar um meio termo disso, né? Eu vou noticiar, vou contar, mas também vou trazer a realidade, né? Acalmar esses pais, porque imagina esses pais desesperados em casa, como que eles se controlam também para mostrar para os filhos que eles também estão desesperados, né? Então, eu fico pensando como que a gente coloca isso, como as notícias chegam até a gente. Sim, existe o efeito contágio, realmente. Mas, tirando o rótulo, né? Só pessoas com questões psiquiátricas, pessoas em geral podem ser contaminadas para fazer notícias, né? Às vezes nem vai acontecer, mas entra aqui nas redes sociais, começaram a postar muitas coisas nesse sentido. Ô Lilian, você tocou em outro ponto que também eu penso muito, eu acho primordial que a gente fale. Hoje, tudo é online, né? Então, as redes sociais bombam e as pessoas estão muito em busca por likes, por seguidores, exatamente, por ser sucesso, por, de repente, se tornar conhecido. Então, essas notícias que são fakes, mais para isso. E é isso que a gente, de repente, precisa alertar pais, professores e crianças e jovens em geral. Exatamente, porque eles não querem noticiar mais, né? Quem fez? Sim, por esse lado da fama, né? Ele se torna famoso pela violência. E agora tem aqueles que querem likes mesmo. Então, é olhar, filtrar tudo isso e filtrar o que eu leio também e o que eu passo adiante. Porque às vezes eu leio uma coisa e a fake news é o quê? Ela mexe com o seu emocional. Então, se eu pego uma notícia, nossa, entraram em uma escola em Leme, primeira coisa, mexer com o meu emocional, eu vou ler aquela matéria. Ou uma escola em Leme vai ser invadida, eu vou ler aquela matéria. E aí eu acabo entrando em fake news pelo meu emocional. Percebe que notícias que não são fake news, elas não mexem tanto com o emocional da gente. A fake news, ela vai pontualmente no seu emocional, que é o que é mais perigoso. E que eu penso que aconteceu muito semana passada. Mas falando no caso lá em Blumenau, e como você disse, a gente não pode de repente rotular que é um problema psiquiátrico, e hoje também a gente vê que existem muitos jogos na internet que incitam a violência, colocam metas para que aquela pessoa que está jogando, inclusive de lá a gente ouviu falar que ele foi cumprir o que o jogo exigia. Não sei se isso procede, não sei se isso é verdade, não sei, mas você acredita que isso pode influenciar principalmente os jovens que estão muito conectados hoje, principalmente em jogos, a mexerem com o emocional e a despertar esse interesse? Acho que a gente pode pensar assim, né? Quando a gente fica muito no computador, é como se a nossa mente, nosso cérebro ficasse só aqui. Então, é como se a gente construísse as nossas vias neurais só num caminho. Então, até a solução de problema fica mais difícil, porque eu não tenho uma visão ampla e eu não vou ampliar meu raciocínio. Então, se eu vivo em um mundo e que se fala disso, eu começo a olhar aquilo, posso começar a olhar aquilo com um olhar diferente. Mas também não é todo mundo que joga um videogame que vai se tornar um assassino.
Também não dá pra gente rotular assim, mas se eu imagina meu cérebro, eu jogo demais, passo muitas horas jogando, eu acabo realmente ficando aqui. E que grupo é esse, né? Que grupos que tem dentro do Discord, que é onde que eles conversam pelos jogos, do Reddit, que grupos que são esses? Porque existem alguns grupos, né, que são mais extremistas. Então, se eu tô com um filho muito tempo no quarto e a mente dele tá assim, é mais difícil para ele enxergar outras possibilidades. Então, acho que aí é que tá o risco. Ele não enxergar outras possibilidades e isso aqui virar uma única verdade. Mas falando da situação que é o nosso tema, inclusive, né? Como preparar os nossos filhos que estão querendo, inclusive, voltar com o estudo online. Passaram aí praticamente 2 anos dentro dos lares, né? E agora estão querendo voltar por medo. O que você diria para filhos, pais e professores nesse momento? Acho que é importante a gente voltar aqui na pandemia, né? A escola já sofreu demais a escola, né? Então, eu queria falar para pais, né, que estão em casa, que esse assunto é importante ser falado sobre. A gente precisa conversar sobre ele, né? Não esconder. Eu acho que essa é a mais importante para a gente. E o medo é diferente do pânico? Explica pra gente. Exatamente, o medo é diferente do pânico. O medo é uma sensação normal do ser humano. Por que a gente tem medo? Eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar, porque pode vir um carro e me atropelar. Então, o medo me protege. O pânico me apavora. Então, o pânico, ele é cheio de pensamentos que talvez não são reais. Por isso, como eu estava dizendo para os pais, né, para os professores, a importância de falar sobre o medo e o pânico, explicar isso também para os filhos, para que eles entendam, é legal a gente ter medo para se proteger. Olha, falta uma segurança na escola, vamos investir em segurança. Ok, é importante, mas olha só, vai acontecer, dia 20 não vai na escola, olha, o fulaninho lá joga muito videogame, ele pode fazer alguma coisa. Eu começo a criar coisas que não são do medo, que são para um pânico. E o que acontece quando eu entro em pânico? Foi o que você disse, eu quero ter aulas online. Como que eu vou na escola nesse ambiente tão inseguro? E aí até corre o risco da gente acabar desenvolvendo alguns transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Que eu vou sentar na minha cadeira na escola e eu vou achar que vai acontecer alguma coisa e não vou conseguir ficar. Então é muito importante que os pais, professores saibam diferenciar medo e pânico e tem um diálogo aberto com essas crianças. Às vezes a criança vem contar que está com medo, não é assim não, desconversa e faz de conta que não é nada. Se a criança está com medo, é alguma coisa. Ouça, acolha. Tem muitos professores ou pais que não querem falar sobre o assunto, então não falar sobre o assunto também não é legal, vai gerar pânico. É saber como falar sobre o assunto. Você acha nesse momento, Lilian, que seria importante os pais que perceberem algum transtorno, né, de pânico no caso do filho, procurar um psicólogo, tanto para ele mesmo quanto para o filho, e professores também nessa hora, porque os professores estão dentro da sala, eles estão preocupados não só com a própria vida, mas com a vida daquelas crianças que são para eles ali como filhos. É uma situação desesperadora, né? Pensando, quando eu fui professora também, imaginar que alguém que fizesse mal, né, aos meus alunos ali, era uma situação desesperadora. Então, eu aconselho sim que busquem uma orientação. E tem um detalhe importante você falar isso. Alguns adolescentes me buscam perguntando como eu posso pedir para os meus pais me levarem até o psicólogo. Eles têm medo de pedir isso para os pais. Eles sentem a necessidade. Eles sentem a necessidade, mas eles têm medo. Como eu falo, muitos chegam para o atendimento dizendo que querem orientação profissional. E, na verdade, eles estão sofrendo muito com ansiedade, muito com tristeza. E aí, eles não conseguem falar. Muitos pais têm medo de levar. Nossa, mas vai expor a nossa família? Você vai falar de mim lá na sessão? Não é essa a situação, né? O adolescente, ele precisa. E principalmente se você perceber algumas situações em que o adolescente está sentindo muito medo, que é o pânico, é muito importante levá-lo para um acompanhamento. E também, né? Quando a gente atende adolescente, a gente também conversa com os pais. Também orienta os pais para conseguir conversar com esses filhos. E os professores, sim, eu acho importantíssimo que eles também busquem ajuda para poder lidar com as emoções deles, né? Dentro dessa situação e com os alunos também. Eu acho que realmente, Lilian, você falou uma coisa muitíssimo importante. E eu acho que
pelo menos que eu me lembre, pelos anos que tenho de vida, de viver essa situação de medo e pânico, tanto pela Covid, como agora eu tenho netos na escola, tenho filha que é professora, de realmente buscar por um profissional para clarear a mente e para dissipar esse medo e esse pânico, né? Angústia, porque a gente está há 3 anos angustiado. Então, quantas angústias, quantos pânicos a gente viveu? Começamos na pandemia com desespero de se contaminar, né? Muita gente se trancou em casa. Agora que a gente começa a sair, a gente tem uma nova situação de pânico. E como a gente falou na pandemia, né? O que é que eu preciso me preocupar a respeito deste assunto? O que é fato? Né? Então, como eu vou me contaminar? Fatos, como eu vou me proteger? Violência nas escolas. O que é fato? O que a gente realmente está vendo? E diante dos fatos, o que eu posso fazer? Então, não ficar desesperada que vai a qualquer momento entrar alguém aqui e eu tenho que ficar alerta o tempo todo. Eu preciso confiar também nos diretores das escolas, que também estão procurando formas de proteger o ambiente, né? E como a gente falou no começo, é um ambiente que a gente sempre acreditou que foi protegido, né? E aí acontece alguns casos e a gente já gera um pânico. Falo sempre, segurança é importante procurar? Claro que é, mas cuidado com o extremismo do medo, que é o pânico. Maravilhoso, mas agora a gente vai falar um pouquinho do seu livro, Orientação Familiar, Teoria e Prática. Inclusive eu recebi de presente, está até autografado, e tem aqui um lápis, olha que maravilhoso. Eu amei essa frase do lápis que veio junto com o livro. Quando o coração se acalma, a mente se ilumina. Que é o que a gente está falando. Quando meu coração se acalma, que eu entendi o que é medo, o que é pânico, quais são as evidências reais e quais são fake news, eu me acalmo, minha mente ilumina. Que é essa ideia do livro, um livro que eu tenho muito carinho. Conheci as profissionais que escreveram comigo na pandemia, justamente que a gente ficou perdido como que a gente atende online em alguns casos, e eu acabei conhecendo a Cris Reis, que é a nossa coordenadora, né, do livro, e aí ela me convidou para escrever sobre orientação profissional. E conta um pouquinho, então, dá um spoiler pra gente. Spoilerzinho. Esse ele é um, vai lançar o 2 agora em maio. O meu tema nesse livro foi sobre como os pais podem acolher os filhos no processo de orientação profissional e como os filhos também podem se acolher. Como que é esse trabalho? Eu trabalho com a Alice aí, como se fosse o adolescente indo para esse país das maravilhas, que na verdade é o país dos vestibulares, onde eles caem num buraco e eles precisam de autoconhecimento para conseguir fazer a escolha. E o próximo que vem aí, eu vou escrever sobre o Mágico de Oz e a adolescência. No Mágico de Oz tem aquela tempestade, né? Então a simbologia é que a adolescência é uma tempestade. E como é que eu vou lidar com ela? E tem o outro, que é Apanhei e Não Morri, que sai agora em setembro também. São 3, então. 3 livros importantíssimos para que as famílias tenham e possam ler. E falando em orientação profissional, que você disse que esse é o tema aqui, né? É outra dúvida na cabeça. Eu fico até com dó dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, porque tudo mudou na orientação profissional, Lilian, porque até então ou se aprendia com os pais uma profissão, ou quem tinha condições ia para a escola e dali ia buscar a sua profissão através das faculdades, através das universidades. E hoje a gente vê muita influência dos influencers digitais com profissões que despertam para grandes lucros, e eles expõem, inclusive, a vida épica que eles... Como jogador de futebol antigamente. Exatamente, antes era o jogador de futebol, hoje é o digital, né? Os players famosos. Parece tudo muito fácil nas redes sociais. Como é que fica nisso? E o adolescente ele já está ali no movimento ainda do córtex frontal, que é o lugar que a gente tem pensamento crítico em construção. Então ele realmente vê essas coisas, ele pode acreditar que é fácil assim. Porque a gente sabe que ganhar dinheiro não é fácil assim, né? Se fosse, quanta gente estaria fazendo isso? Então, é outro desafio, né? Hoje, a orientação profissional comecei em 2009. Para 2023 mudou muita coisa. Há um grande desafio e uma coisa que eu sempre falo: escolha o que você consegue fazer bem, entenda as suas habilidades e seus interesses. Porque eles querem uma profissão que dá dinheiro,
Então, eu vou fazer medicina, eu vou fazer esse digital. Mas e você? Quais são suas habilidades? Né? Quais são suas características, seu perfil psicológico? Então, a gente precisa trabalhar isso muito hoje. É porque, como eu disse no início, antes, eu quero ser médico, tá. Fazia ou por até orientação dos pais, né? Porque o pai é médico, o pai é dentista. Então, quero que meu filho seja médico, quero que seja meio que, né, direcionava o pensamento e o desejo. E, de repente, não é. O filho não quer ser o que o pai é. E morre de medo de contar para o pai que não quer. Esse também é um grande desafio. Teve um caso que a pessoa queria muito fazer pedagogia. E interessante que no teste vai querendo responder para te levar para a engenharia, que era o que o pai queria. Então, né, quantos filhos querem dar orgulho para o pai fazendo a profissão que o pai exige? Tem muito. E daí como que fica quando esse jovem entra para a faculdade tentando, né, cursar aquilo que, para não desagradar o pai, e depois de repente chega no meio e fala, não quero mais isso? Ele entra também em estado de medo, de ansiedade, de pânico, de largar, de depressão? Muito de depressão. Por largar aquele estudo e de repente... Ele se frustra porque, né, agradou e não agradou o pai. Então ele entra em estado de depressão, de uma tristeza muito profunda. Muito triste de ver. Como é importante ouvir seu filho, né? Queria falar, como é importante ouvir o seu filho. Pare, pergunte, converse. Não fique colocando só o que você pensa. Ouça o que ele pensa também. Porque muitas vezes eu não ouço meu filho, né? E já que você está falando para os pais, e a gente está chegando aqui no finalzinho de novo, né, desse bloco, dessa entrevista, mas já está convidada a voltar, porque a gente tem muito assunto. Hoje os pais estão ouvindo muito pouco os filhos, porque cada um está na sua correria. O pai que trabalha fora para ajudar no sustento em casa tem pouco tempo com o filho que está na internet, porque os pais estão ausentes. Como voltar esse contato entre pais e filhos, Lilian? Com pequenas coisas. Vamos tomar um sorvete? Vamos fazer alguma coisa que seu filho gosta, não uma coisa que você gosta. Muitos pais têm o hábito de chamar o filho para fazer coisas que ele gosta. Eu gosto de pescar, ainda vamos pescar? Não, chame o teu filho para fazer alguma coisa que seu filho gosta. Aliás, você sabe o que seu filho gosta? Às vezes você não sabe. Porque desde muito cedo as crianças estão indo para creches, para escolas que ficam o dia inteiro lá, mas ali estão os profissionais para orientar. Mas a educação e esse despertar aí, esse calor, né, humano de amor, de paz, ficou um pouco a desejar. Então é preciso retomarmos isso, não, Lilian? Sim. Urgente. E pais, descubram o que seus filhos gostam e acompanhe-os. Uma vez uma paciente minha, ela sabia tudo que o pai gostava, o filme que ele assistia, a música que ele ouvia, a comida favorita. E eu perguntei para o pai, ele não sabia da filha. Então precisamos nos conectar mais. Até fiquei arrepiada agora. Lilian, foi um prazer recebê-la no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo presente. Eu vou ler com muito carinho. E olha, vamos sugerir para que pais, olha aqui, ó, orientação familiar, teoria e prática. Encontra no Amazon, tranquilamente para comprar. No Amazon. No Amazon. Então, se você quiser, ó, já está aqui indicado para você nesse momento em que a gente quer aí retomar a tranquilidade, a paz nos lares, nas escolas. Então, que a gente possa assistir essa entrevista mais de uma vez, porque foi muitíssimo esclarecedora. E eu quero agradecer muito a sua presença, desejar todo o sucesso do mundo. E volte, eu quero muito que você volte. Eu que agradeço, é um prazer te conhecer pessoalmente. Espero ter ajudado o pessoal em casa. E você tem uma clínica lindíssima em Pirassununga. A clínica Vendrame, tenho a minha equipe que trabalha comigo também. Quem quiser conhecer a Lilian, é só procurá-la em Pirassununga, na clínica Vendrame. E eu prometo que eu volto na semana que vem com mais conteúdos para você. Beijo, tchau!